Criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes, faz uma jangada, um barco que veleje. Criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes, faz uma jangada, um barco que veleje. Veleje nesse mar, que aproveite a vazante da Infomaré, que leve o muriqui do meu velho orixá ao porto de um disquete de um micro em um barco que veleje nesse Infomar, que aproveite a vazante da Infomaré, que leve meu e-mail lá até Calcutá, depois do hot link no site de Helsinki para abastecer. Eu quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de dietes que conecte cards. Eu quero estar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de dietes que conecte cards. De conecte cards e acessar o cheque da máquina milícia de Milão. Um hacker mafioso acaba de soltar um vírus ataca programas do Japão. Eu quero entrar na rede pra contactar os lares do Nepal, os bares do Gabão. Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular que lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar. Olá, bom dia, boa tarde, eu sou Fernando Adas, estou aqui com vocês mais uma vez na nossa TV Geração Z, no programa Marketing do Ideal ao Real. Estamos sempre ao meio-dia, na quarta-feira, discutindo questões conceituais do marketing, focadas no dia a dia dos negócios. E um grande assunto que está na pauta e que foi inclusive retomada no mês passado em função do Dia do Consumidor, foi a compra pela internet, né? O tal do comércio eletrônico, o e-commerce, e que muitas vezes nos motiva a uma reflexão sobre os canais de venda, né? Os nossos pontos de venda. Por isso, o tema do nosso programa hoje é comércio eletrônico e, você sabe, nosso programa é ao vivo e por isso a gente gostaria de receber as suas perguntas. As suas perguntas podem vir por e-mail através do alvivo@tvgeraçãoz.com.br ou através das nossas páginas no Facebook, Marketing do Ideal ao Real, ou no Twitter, Ideal ao Real. Quando a gente fala sobre comércio eletrônico, o assunto nos remete basicamente à questão do ponto de venda. E por isso eu queria começar o programa fazendo algumas reflexões sobre a importância do ponto de venda. O nosso primeiro quadro traz basicamente referências sobre a importância desse ponto de venda. Ou seja, o ponto de venda basicamente realiza as promessas da campanha, acessibilidade ao consumidor, rentabiliza o potencial de compras e posiciona a marca. Significa dizer o quê? É no ponto de venda que você realiza todas aquelas promessas que a campanha publicitária te trouxe. Você vê o comercial na TV, você vê a peça na revista e de alguma maneira se motiva a ir até o ponto de venda, conferir a oferta, provar o produto, enfim, realizar a sua compra. Então, a importância fundamental do PDV, ponto de venda, é a realização
dessa promessa, desse sonho, desse interesse que a comunicação cria e que você realiza ali naquele momento de verdade, que é o momento da compra. Uma outra questão importante é a acessibilidade do consumidor. A gente percebe que muitos planejamentos de marketing superestimam o produto, superestimam a comunicação e acabam muitas vezes se esquecendo do ponto de venda. Então é sempre fundamental lembrar que o PDV ele dá acesso de compra ao consumidor. Por isso, esse PDV tem que ser cada vez mais trabalhado, maximizado, treinado, para que este acesso do consumidor seja realizado de maneira adequada. Uma outra questão é a rentabilização do potencial de compra, ou seja, é através do ponto de venda que o consumidor também se depara com outros produtos que ele pode comprar. Então, muitas vezes a gente sai de casa em busca de determinado produto e no ponto de venda acaba encontrando outras possibilidades de compra, ou seja, a rentabilização do consumidor. E por último, a questão do posicionamento da marca. Não há nada melhor do que uma loja bacana, uma loja bem construída, bem planejada, para que a sua marca seja tangibilizada do ponto de vista de posicionamento. E todos nós já devemos ter casos de uma comunicação bacana que você vê na mídia e quando você vai até a loja, a coisa não acontece bem assim, né? Aquela bagunça, aquela desorganização. Então, o PDV ele é fundamentalmente uma grande referência para posicionar a sua marca. Então, basicamente, nós temos esses 4 itens como importantes no PDV. Uma outra questão sobre o PDV é a importância deste ponto de venda, ou seja, a gente sabe que esse PDV ele é tão importante que ele, na verdade, evolui ao longo do tempo. Ou seja, o próximo quadro, quando a gente fala dos tipos de PDV, ou seja, a evolução dos pontos de venda, ela foi evoluindo do ponto de vista real para o ponto de vista virtual. Ou seja, nós tradicionalmente tínhamos PDVs ligados à loja, ligados a supermercados, ligados a pontos concretos no qual você poderia visitar. Nas últimas décadas, a gente percebeu a evolução desses PDVs para os PDVs ditos como virtuais. São aqueles PDVs nos quais você não sai mais de casa para visitá-los. O caso mais típico é o e-commerce, os sites de compras, de comércio eletrônico, mas nós temos também outras possibilidades de PDVs. Como o nosso próprio quadro mostrou, nós temos os sites de compra coletiva, nós temos sites nos quais a gente se esboça um interesse na compra e a conversão dessa compra é feita mediante uma quantidade de consumidores que é atingida em função do interesse deles. Além desses sites de compras, nós temos também o chamado F-commerce, que são hoje os canais de venda que surgem a partir do Facebook, das redes sociais. Temos o que a gente chama de M-commerce, que são as compras eletrônicas feitas através do celular, do mobile, e também os T-commerce, ou seja, as compras feitas através das TVs ditas digitais, das TVs no qual o próprio controle remoto pode aí impulsionar a compra. Então, essas são várias possibilidades, vários tipos de comércio eletrônico que a gente hoje presencia, alguns mais, outros menos desenvolvidos, mas uma coisa é fato, uma coisa é concreta. A migração dos PDVs reais para os PDVs virtuais é um caminho sem retorno
e essa tendência é cada vez mais ampla no mercado. Por isso, toda empresa sensível a essa questão deve estar consciente do que é esse tal de e-commerce e de como você entra e pode explorar essa possibilidade de PDV. Ok? Uma outra questão importante, quando a gente fala desta migração do PDV real para o PDV virtual, nós temos aí alguns ganhos e algumas perdas. O quadro próximo mostra basicamente os ganhos que nós temos nesta migração do real para o virtual. Ou seja, nós temos aí uma ampliação da abrangência. Quando você parte para um PDV virtual, você tem aí então a ampliação do que a gente chama em varejo do raio de influência. Um site de comércio eletrônico, a princípio, atinge o mundo todo e qualquer pessoa pode se interessar em visitá-lo e, consequentemente, em efetivar as suas compras. Então, a primeira questão de ganho nesta migração do real para o virtual é justamente essa abrangência da área de influência. Por consequência, como ele está com uma maior abrangência, ele também eleva a visibilidade da tua loja. Um PDV virtual é capaz, então, de aumentar esse campo de visão, esse campo de comunicação da tua loja, que talvez a comunicação de massa, a comunicação feita pelos pontos de venda reais, não alcançasse nesta dimensão. Então, o e-commerce, os sites de compras, conseguem te dar uma maior visão junto ao consumidor. Uma outra questão é que aumenta a capacidade também de estoque, ou seja, através de um site, através de um PDV virtual, você tem condição de oferecer não só uma maior quantidade de produtos, como também manter um maior estoque. A gente sabe que hoje o estoque é um grande custo, né? Custo mesmo nas áreas das lojas. No PDV virtual, muitas vezes esse estoque fica no fornecedor e o site é simplesmente o ponto de contato para a compra e às vezes a empresa nem mantém estoques ali. Então, o PDV virtual nos possibilita aí uma maior agilidade do ponto de vista de variedade de produtos e também de estoque. E, por sua vez, o PDV virtual também inverte o fluxo de acesso do consumidor à loja. Ou seja, enquanto no PDV real o consumidor sai da sua casa para visitar a loja, no PDV virtual isso se inverte. É a loja que vem até o consumidor, através de um e-mail marketing de apresentação, através de uma publicidade que te convida para visitar o site, enfim, há essa inversão no movimento, no sentido de busca. A loja é que vem até você e isso dá um caráter de conveniência que pode ser bem ou mal vindo em função de como você conseguir trabalhar. Ok? Então, esses são basicamente os 4 pontos fortes, os 4 pontos de ganho em relação à chegada dos PDVs virtuais. Queria falar um pouquinho também sobre as perdas, ou seja, na medida em que você migra de PDVs reais para PDVs virtuais, nós também temos aí que tomar cuidado para algumas possíveis perdas que podem acontecer. O quadro mostra 4 dessas perdas e que são listadas em concentração na abordagem de preço e produto, subtração da emoção de venda, diminuição da credibilidade e aproximação da marca a uma conveniência. Significa basicamente o quê? Concentração no mix de preço e de produto, ou seja, o primeiro item do quadro. Quando você sai de uma loja real e vai para uma loja virtual, basicamente no site você está sendo sensibilizado sobre a linha de produtos
e a linha de preços. A princípio, o site não tem condição de agregar outras referências que da loja real seriam muito bem-vindas, como por exemplo o atendimento, como por exemplo os serviços agregados a esse atendimento, e que torna uma venda um pouco mais afetiva e um pouco mais personalizada. O site, ele te dá conveniência, ou seja, agilidade, variedade, fechamento rápido da venda, e por isso, basicamente, ele foca esforços na variedade de produto e na utilidade dos preços. Pode ser um ponto forte, mas também aproxima a tua marca, a tua loja, do que a gente chama de conveniência. Ou seja, você perde um pouco aquela personalidade da marca para agregar conveniência a esse consumidor. Muitas vezes tornando a sua marca uma commodity, ou seja, uma marca que tem diferenciais de preço. Isso pode ser bom, por um lado, porque agiliza as compras, mas pode ser uma ameaça, por outro, na medida em que você perde as possibilidades de agregar serviços, de agregar atendimento e se destacar da concorrência, ok? Então, essa é uma questão a ser pensada na hora em que você criar o teu site de compras eletrônicas. Uma outra questão importante também de ser percebida é a questão da credibilidade. Quando se lança um site, de alguma maneira você não sabe mais aonde está a sua loja. Por consequência, a questão da credibilidade aí pode ser um pouco afetada. Então, ao criar o teu site, procure também se apresentar do ponto de vista técnico, do ponto de vista comercial, dizendo quem é o grupo, contando a história do grupo, dando canais de comunicação ou por e-mail ou por telefone, ou eventualmente até o endereço da matriz, onde vocês estão na qual o consumidor também pode procurar. Tá? A questão então da credibilidade é uma questão importante para ser percebida. E também, a gente já comentou, mas sempre vale a pena reforçar, a questão da emoção da venda. O ponto de venda real, ele é fundamentalmente um palco de emoções, um palco no qual você sensibiliza o cliente através de produtos e de preços, mas sobretudo através de atendimento, através do visual merchandising da loja, e por isso a experiência da compra se torna um pouco mais emocional. Na medida em que você migra para o site, essa experiência se torna um pouco mais racional, um pouco mais utilitária e, por consequência, um pouco mais objetiva. Ok? Por último, pessoal, eu queria terminar esse primeiro bloco comentando um pouquinho com vocês sobre os cuidados no comércio eletrônico. Ou seja, toda vez que a gente, enquanto consumidor, enquanto usuário, utiliza um site de compras eletrônicas, devemos atentar para alguns aspectos. Por consequência, você, empresário que também investe no segmento eletrônico, deve estar atento. Eu listei aqui basicamente 4 referências, o quadro traz aqui para nós esses cuidados. E então, que cuidados são esses? O primeiro cuidado, quem está vendendo? Ou seja, quem é que está vendendo? Quem é que está por trás deste site? E que histórico ele tem, que credibilidade ele tem? Então, toda vez que você lançar o teu site, preste atenção em se mostrar claramente, mostrando quem está vendendo, quem é você, qual é a empresa, qual é o CNPJ, qual é o endereço, enfim, crie e mantenha essa identificação clara com o seu consumidor. A segunda questão é como a política de entrega e troca funciona. A gente sabe que um grande gargalo em compras eletrônicas é a questão da entrega, a questão do prazo, a questão das trocas.
é fundamental que no teu site exista um campo muito claro comunicando esses dois assuntos, que são grandes objeções às compras na internet. Ou seja, a política de entrega, como funciona, quem paga, quanto leva de tempo, e a política de troca, caso eu não desista, caso eu não goste, onde eu posso trocar e como é que funciona isso. Essa, inclusive, é uma questão de PROCON que pode dar muito problema para você. Outra questão, qual o grau de satisfação dos usuários do site? Ou seja, as pessoas que já compraram no site, estão felizes, tiveram problemas, então procure sempre pesquisar um pouco esse histórico dos últimos clientes. E você, empresário que quer investir no comércio eletrônico, também procure criar um espaço, maximizar um espaço para que esses clientes possam opinar. E por último, a questão da privacidade da informação. A gente sabe que nos sites eu muitas vezes dou meu nome, dou o endereço, dou no meu cartão de crédito, e é importante que a empresa também garanta e comunique essa política de privacidade, de segurança das informações. Ok? Basicamente essas são as preocupações principais que devem ser percebidas, tanto por quem usa o site, como por quem vende nele. Pessoal, em síntese, essas são as questões desse nosso primeiro bloco. A gente espera ter colaborado para alguma reflexão produtiva em relação a comércio eletrônico e daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do marketing ideal ao real. Até mais!